Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? São Luís Rapid Blitz 2022 rolando solto e a gente tem mais uma partida agora de Alireza Firuja, vamos lá! Alireza Firuja vai encarar aqui Leiner Domingues Pérez, o norte-americano, partida rápida, 25 minutos para cada jogador com 10 segundos de acréscimo. Rafa, toda hora você fala isso e o relógio tá 10 minutos aí, né? O que tá acontecendo? Não sei, a hora que a gente começa a passar os lances aqui, ó, vou fazer o lance 1. Aí o tempo dá uma bagunçada, ó, foi para 3 minutos, aí acabou o tempo aqui do Leiner e depois volta. Então eu não tenho culpa sobre isso, mas os primeiros lances são bugados aqui no registro do chess.com, tá? Mas nada que interfira no que foi jogado e daqui a pouco estabilize e a gente já sabe qual é o relógio real aí deles, tá bom? Leiner Domingues Pérez abre aqui a partida com o peão do rei E4. A Alireza Firuja responde com C6, a defesa Caro-Kann. Temos aqui D4, D5 e agora E5. Eu falo pra vocês, essa é a variante mais jogada hoje em dia pelos top GMs, né? A variante do avanço aqui na Caro-Kann. Bispo em F5 foi jogado agora pelo Firuja, cavalo em F3 segue desenvolvendo e aqui E6, o Firuja passa o bispo e depois avança aqui o peão para não ficar num tipo de uma situação de defesa francesa aqui com E6 onde o bispo fica fechado, né? Então é uma abordagem aqui que tenta passar o bispo para depois fechar aqui as casas claras. Bispo E2 foi jogado, cavalo em E7 e C3 e agora H6 aqui por Firuja, dando a casa de H7 para o bispo. Roque foi jogado, cavalo aqui em D7 e agora cavalo de bem em D2 e o Firuja já ganha espaço na ala da dama fazendo A5, Leiner luta também por espaço, faz o lance A4 e o Firuja estoca o bispo lá na casa de H7. Cavalo B3 foi jogado agora por Leiner Domingues Pérez, pressionando o peão de A5, lutando aqui na ala da dama e dama B6 agora pelo Firuja, fazendo a dama ter que ficar protegendo aqui o cavalo. Cavalo em E1 foi jogado por Leiner, temos aqui o cavalo na casa de F5 e agora bispo D3 pressionando aqui o cavalo. O bispo em E7 segue o desenvolvimento da Alireza Firuja, uma vez que o cavalo está muito bem protegido aqui, tanto pelo peão quanto pelo bispo, principalmente pelo bispo para não danificar a estrutura de peões, né? Cavalo D2 seguiu o Leiner e agora temos aqui G5 pelo Firuja. Que legal, né? Que legal. Aqui percebo que ele não perdeu tempo fazendo rock, né? Ah, Rafa, fazer rock perde tempo, anotado, né? Pois é, galera, são as quebras de paradigmas, né? Não existem mais verdades absolutas no xadrez e essa não é muito diferente. É claro que para quem tá começando, iniciando e tudo mais, a regra continua valendo, faça rock o quanto antes, né? Mas a gente vê que os jogadores avançados se permitem muitas vezes pensar de outra forma, nesse caso, nessa posição, né? E aí toda a maestria desses jogadores. H3 foi jogado por Leiner Domingues Pérez, cavalo em H4, avançando aqui com o cavalo, bispo por H7, trocando torre por H7, o Firuja por enquanto, né, não se decidiu se ele vai jogar com o rei aqui no centro ou se ele ainda vai fazer o grande rock. Cavalo de D em F3 propondo trocas, aqui o cavalo volta para casa de G6 e agora cavalo aqui em C2, segue manobrando Leiner. Dama em A6, o que tá querendo esse Firuja com esse lance dama em A6? Várias coisas, né? Ele fica aqui influenciando bem nas casas claras, já que não há mais o bispo de casas claras, e também sai da frente do peão aqui de B, entre outras coisas, né? Suporte para casa de E2, o cavalo avançando, vamos ver. Cavalo de F em E1 foi jogado e agora H5, opa, que é isso? O Firuja parte pro ataque aí do Leiner, pra cima do Leiner, G3 foi jogado e agora G4, atacando o peão, H4 tentando manter a posição fechada e aqui F6 o Firuja vai pra cima dos peões centrais. E por F6, cavalo por F6, o Firuja agora tem um peão fraco, que é o peão de E6, mas ele aceita jogar com esse peão fraco, porque ele vai ter uma dinâmica interessante aí para as peças. O cavalo tá vindo para casa de E4, vamos ver, bispo G5 foi jogado, cavalo em E4, imediatamente aqui o bispo de G5 tá atacado duas vezes e por isso seguiu com bispo por E7 e aqui torre por E7, olha que legal, o Firuja e a torre, né, como ele joga bem aí com a torre. E aqui ele tá pronto para no futuro já se livrar dessa fraqueza que é o peão de E6, né, o peão de H5 também é um alvo, mas no momento difícil de ser atacado. Cavalo D3 seguiu o Leiner Domingues Pérez. E aqui o Firuja então faz o grande rock no lance 24. Legal, né, galera? Que diferente que joga aqui realmente o Alireza Firuja. E agora, de repente, ficou harmônico, né? Parece
que de repente encaixou fazer esse grande rock. O rei tá bem seguro, as torres dando suporte aqui no centro. O Firuja já ganhou bastante espaço na ala do rei. Espetacular aqui, vai ficando difícil pro laner achar os lances. O laner segue com torre em E1 e agora o Firuja segue com E5, se livrando do seu peão atrasado. D por E5 e agora o Firuja não perde tempo e segue com torre F8, galera. Ele deixa o peão de E5 para capturar depois. Agora ele melhora a posição e começa a sobrecarregar aqui o laner Domingues Pérez. E o laner se assusta aqui, se assusta com os possíveis ataques aqui em F2. No momento bem defendido, né? Mas aqui qual que é o problema da posição? Gente, vamos imaginar um lance como cavalo D4 aqui, né? Tá seguindo cavalo por E5, torre por E5 e tem uma pressão em F2 que é chata de lidar, né? Teria que jogar um torre 2 aqui, até poderia seguir dessa forma, né? Mas Firuja tá muito bem aqui com C5, a dama vai passar para a ala do rei, enfim, as pretas vão ter toda a iniciativa, né? Depois que o cavalo sai daqui, a dama ganha a casa de F3, pode até sacrificar lá em G3, começa a existir ataques muito fortes aqui, é muito difícil já de se defender nessa posição. E o laner Domingues Pérez tem pouco tempo no relógio, galera. O ponto todo é esse. E ele teria que achar nessa posição o bonito lance E6 aqui. É difícil de achar esse lance, porque você fala, pô, qual que é o sentido desse lance, né? O sentido desse lance seria, depois de torre por E6, deixar a dama e a torre numa configuração de duplo de cavalo, para poder jogar a torre por E4, amenizar todo o ataque da posição e seguir. E aqui tanto faz, né? Tanto faz se capturar de peão ou de torre, porque o cavalo tá vindo para casa de C5 e ele vai atacar a dama e a torre ao mesmo tempo, né? Então esse seria o recurso aliviador, né, para as brancas, não que seria salvador, porque ainda assim é difícil de jogar essa posição de brancas, né, por conta de todo o ataque que vai existir na ala do rei, mas aliviaria e talvez pudesse lutar ainda pelo empate laner Domingues Pérez. Mas é difícil realmente de achar esse lance E6 com o relógio caindo, e aqui então o laner vai para a torre por cavalo, lance do desespero, já D por E4, cavalo C5 com uma ideia bastante interessante, o laner, porque ele fica com o cavalo avançado e o Firuja segue com dama C4 e agora dama D6, né? Protege o cavalo, ataca aqui a torre, não dá pra jogar cavalo por peão, porque cai a torre, e não dá pra jogar torre por peão por conta de dama D7 cheque, seguido de dama B7 cheque mate, né? Então o laner tá tentando aqui alguns truques, vamos ver como é que o Firuja vai reagir a isso. Dama em F7, além de tudo o cavalo estava atacado, né? Então dama F7 realmente é o lance, né? É claro que dá pra complicar a vida, jogar um E3, tentar alguma outra coisa, mas dama F7 é o lance mais preciso da posição. Protege a torre, protege o cavalo, ataca em F2, um lance espetacular aqui de Alireza Firuja. Laner segue com torre F1, protegendo em F2 e agora cavalo por E5. Agora realmente a coisa... E finalmente ele recupera o peão, né? O Firuja, é incrível. E super sólida a posição, tanto a dama quanto a torre protegendo tudo. O cavalo protegendo aqui também a casa de C6 para evitar possíveis sacrifícios e tudo mais. Incrível a posição do Firuja. A partida seguiu com o cavalo em E3, agora dama em F6 propondo trocas e o laner joga o lance dama D1 e abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Vamos ver que incrível aqui a partida do Firuja, né? Ele fez parecer fácil ganhar de um Super GM de quase 2.800 de rate, que é o laner Domingues Pérez, né? Aqui abandonou porque não dá mais, pessoal. Tantos lances bons aqui, cavalo F3, torre D8. Isso é uma posição de dominação, né? Dama C2, cavalo F3, por exemplo, seria uma possibilidade. O cavalo tá vindo para D2, dando a casa de F3 para a dama, a torre tá atacada, F2 sobrecarregado, a dama bloqueada. Quer dizer, aqui não tem mais jeito, né? Por exemplo, torre D1 aqui, a dama chega em F3 e depois de um rei G1, dama E2 aqui, dando a casa agora de F3 pro cavalo, vai se alternando na casa de F3 a dama e o cavalo, né? E agora realmente fica difícil, né? Por exemplo, cavalo B3, cavalo F3 cheque, rei G2, cavalo E1 já ganharia qualidade. E se jogasse rei H1, aqui tá vindo torre por D1, né? Então vamos ver essa continuação aqui, torre por D1, dama por D1 e aqui dama por F2, né? Aqui com uma posição já claramente vencedora, porque, enfim, a posição tá caindo, tem mate chegando, se bloquear o mate, desmorona aqui a posição, né? E não tem mesmo agora como evitar aqui o mate, né? Nessa continuação aqui não tem, a casa de G1 não tá disponível, enfim, vai ter que entregar muito material aqui, né?
Uma partida espetacular aqui de Elireza Firuja, né? Com uma simplicidade, né? Uma simplicidade, uma coisa incrível aqui o jeito que o Firuja joga, né? Uma precisão violenta, 93,1% de precisão, 85,5% aqui pro laner Domingues Pérez. Firuja segue na liderança, por enquanto, aqui do St. Louis Rapid Blitz 2022, tá bom? Por isso a gente tá mostrando muitas partidas dele, tem outras partidas muito legais também acontecendo. O Nepo tá na vice-liderança, a MVL tá vindo firme também e tudo mais. A gente segue cobrindo aí algumas partidas do St. Louis Rapid Blitz 2022 para vocês. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!